Graça e paz, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Meu nome é Pedro, eu sou auxiliar pastoral do Ministério Cristo Centro, Jardim Eucaliptus Caieiras. E essa noite, mais uma vez, para a glória de Deus, iniciaremos mais um estudo da palavra. Hoje trataremos de um assunto muito importante, É um estudo que realmente vai ter bem cara de estudo mesmo, mas realmente com o tema que estamos trabalhando esse mês, os caminhos da restauração, o tema de jejum e oração, ele é de extrema importância. Amém? Eu quero convidar vocês a abrir suas Bíblias no Evangelho de Mateus, o capítulo 6, o verso é o 5. Evangelho de Mateus, capítulo 6, o verso é o 5. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé, nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Agora a gente vai ler o versículo 16. Mateus 5:16. Mateus capítulo 6, o verso 16. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste, como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam a sua plena recompensa. Amém? Curva a tua cabeça, meu irmão, vamos ter um tempo de oração. Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço, Senhor. Te agradeço por mais uma noite, te agradeço por mais um tempo de estudo da Tua Palavra. Pai, eu peço a Ti que o Senhor, Espírito Santo, neste momento, invada, Senhor, os nossos corações. O Senhor que já habita nos nossos corações, mas que o Senhor possa agora, Senhor, tirar tudo aquilo que não provém de Ti. Tirar, Senhor, todo o impedimento. Tirar, Senhor, tudo aquilo que nos atrapalha, tudo aquilo que nos afasta do entendimento da Tua Palavra, Senhor. Que nós possamos agora, Senhor, estar com os corações abertos, ouvidos destapados e os olhos bem vigilantes, meu Deus, para a Tua Palavra, para que nós possamos colocar em prática tudo aquilo que o Senhor nos ensinou e nos ensina mais essa noite. Pai, conduza, Senhor, mais esse tempo. Abençoe a minha vida, a vida dos meus irmãos que estão em casa nesse momento, para que em todo o tempo, Pai, nós possamos Te buscar de todo o coração e que a Tua vontade seja feita hoje e sempre e que toda a honra e toda a glória seja dada a Ti. Em nome de Jesus Cristo nós oramos agradecidos. Amém. Amém, meus irmãos. Eu queria começar a introdução aqui lendo uma poesia, chama Pegadas na Areia, Pegadas na Areia. Esse texto é de autoria de Margaret Fishback Powers. Eu não sei se eu pronunciei certo, mas eu queria ler para vocês essa noite. Sonhei que estava caminhando na praia, juntamente com Deus, e revi, espelhado no céu, todos os dias da minha vida. E em cada dia vivido, apareciam na areia 2 pegadas, as minhas
e as dele. No entanto, de quando em quando vi que havia apenas as minhas pegadas, e isso precisamente nos dias mais difíceis da minha vida. Então perguntei a Deus: Senhor, eu quis seguir-te e tu prometestes ficar sempre comigo. Por que deixaste-me sozinho, logo nos momentos mais difíceis? Ao que ele respondeu: meu filho, eu te amo e nunca te abandonei. Os dias em que vistes só um par de pegadas na areia são precisamente aqueles em que eu te levei nos meus braços. É um texto maravilhoso que retrata muitas das vezes a nossa vida com Deus. Certo dia, eu estava num devocional com a minha família e eu perguntei para o meu filho qual que era a maneira, como que a gente podia interagir com Deus, como a gente falava com o Senhor. E ele me respondeu: pela oração. E isso encheu meu coração de alegria, eu vi que ele respondeu certo. Mas ao mesmo tempo que eu vi que ele respondeu certo e encheu meu coração de alegria, eu olhei para mim e vi que esse quesito ele não estava andando bem, né? Eu vi que esse quesito não estava andando bem. Então, como eu vi que isso não estava andando bem, eu precisei estudar, ler, buscar no Senhor, né? E o Senhor sempre nos mostra, né? Sempre nos mostra. E eu vi que havia uma grande dificuldade. Haviam ali vários temas, né? Quando a gente é exposto à palavra de Deus, sempre existe vários temas. E a gente consegue ir lutando, consegue ir vencendo, mas quando chega no quesito de oração e jejum, eu confesso que realmente é uma grande dificuldade. E uma dificuldade que vem em cima de algo muito importante, algo determinante, né? na nossa intimidade com o Senhor. E o texto que nós lemos lá em Mateus, nós podemos ver que o texto ele trata da oração e trata ali do jejum, mas ele não trata em si somente, o que eu quero pontuar hoje, não é a questão da oração e a questão do jejum, é o porquê, qual é a intenção no nosso coração quando oramos e quando jejuamos, né? É a intenção. Porque nas duas ocasiões, o Senhor fala ali, tanto na oração quanto no jejum, Ele fala para não sermos como os hipócritas. E aí eu fui buscar, né? Vamos buscar a definição de hipócrita. A definição de hipócrita é o ato de fingir ter crenças, virtudes, ideias e sentimentos que a pessoa na verdade não possui. É eu fingir ser quem eu não sou, ter quem eu não, o que eu não tenho. Frequentemente exigindo que os outros se comportem dentro de certos parâmetros de conduta moral que a própria pessoa extrapola ou deixa de adotar. Então, além de eu fingir ter ou fingir ser quem eu não sou ou que eu não tenho, eu ainda obrigo as pessoas a serem dessa forma. E isso é que é ser hipócrita. E o Senhor fala, olha, não sejam como os hipócritas. Não sejam como os hipócritas. E interessante que lá em Mateus 18:20, você pode ler depois, Jesus ele fala, olha, onde houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei.
E pensando na hipocrisia, a hipocrisia, você vê, 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ali Ele estará. E pensando na hipocrisia, a hipocrisia ela também ela não tem vida numa pessoa só. Precisa no mínimo de 2 pessoas para a hipocrisia sobreviver. A hipocrisia agir. Por quê? Porque é um fingimento que eu não consigo fingir de mim mesmo, a mim mesmo. É um fingimento que é atrás de pessoas. Eu finjo para pessoas. Eu exijo de pessoas. Então, a hipocrisia, ela não age em uma pessoa só. Ela alcança pelo menos uma. Mas para que ela aconteça, precisa de 2 pessoas. Então, onde houver 2 pessoas e pelo menos uma estiver em nome da hipocrisia, ali a hipocrisia começa a agir, né? Ali eu começo a mostrar para essa pessoa quem eu não sou e eu começo a fazer que essa pessoa seja aquela pessoa que eu não sou. E a hipocrisia, ela sempre vai envolvendo alguém, ela sempre está envolvendo alguém, mas veja só que interessante. A hipocrisia, eu vejo algo, eu falo que eu sou daquela maneira, que quase que sempre é a pessoa perfeita. Então eu tenho ali no meu coração um parâmetro de cristão perfeito. Vamos aqui trazer a hipocrisia para o meio cristão. Eu sei o que é ser um cristão perfeito, mas eu prefiro fingir do que ser. E por que isso acontece? Por que isso acontece conosco? Porque ao invés, se eu tenho uma ideia de que é ser um cristão perfeito, por que eu finjo ser e não o sou de fato? É difícil. É difícil ser cristão. Por que é difícil, Pedro? Porque eu tenho que falar não para mim. Eu tenho que me humilhar. Eu tenho que fazer coisas que eu não faria por amor a Cristo. E isso é difícil. É mais fácil eu falar que faço e não o faço. Eu não estou falando aqui de problemas que às vezes nós temos, não escondemos que temos e lutamos contra eles. Não estou falando disso. Eu estou falando de problemas que temos e que estão em oculto no nosso coração. E problema que não se mexe, ele não é tratado. Doença que não se mexe, ela não é curada. Então é necessário que a gente faça uma análise de nós mesmos e tente ali observar se existe ali um resquício de hipocrisia. Porque nas 2 formas fala, olha, não faça, não ore, a fim de que os outros vejam. Olha lá, a fim de que existe uma intenção. Da mesma forma, não jejue e faça aquela aparência de pessoa sofrendo, a fim de que os outros vejam. Então, é sempre ali a intenção. O problema não está em fazer, o problema está em por que eu estou fazendo. O problema o problema não é as pessoas saberem que a gente faz. O problema é por que eu estou fazendo. E isso que eu tenho que pensar hoje. E vamos tratar esses 2 assuntos de extrema importância. Eu vou tratar primeiramente da oração. Vamos lá, voltar em Mateus 6, o verso 5. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé, nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros.
Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Veja bem, meus irmãos, o problema aqui não está em orar em pé. O problema aqui não está em eu ficar na esquina orando. O problema não é esse. Nós temos aqui a nossa live de oração toda terça-feira. É uma live que ela corre o Brasil todo, né? As pessoas podem ali estar acompanhando. O problema não está em a gente fazer uma live de oração, onde a gente vai alcançar pessoas, onde essas pessoas vão ouvir, vão ali de alguma forma se encorajar a estar orando, a estar buscando o Senhor em comunhão, em concordância. O problema não está aí. O problema é por que eu estou fazendo. Eu estou fazendo isso para ser visto? A fim de ser visto? A fim de ser glorificado? Eu estou fazendo isso por isso? Aí existe um problema. Não tem nenhum problema de alguém me ver orando. Não tem nenhum problema. Mas se eu estiver orando para que essa pessoa me veja, aí existe um problema. Certa vez eu conversava com alguém que eu amo muito e não é cristão, não é cristã. E eu fiz uma pergunta. Se o Senhor chegasse na sua frente agora e falasse assim, olha, você pode ter qualquer coisa, pode pedir. Eu vou te dar agora. E ela não soube responder. Agora veja bem, meus irmãos, é um exemplo que eu sempre uso porque realmente marcou a minha vida. Se o Senhor desce aqui agora e me fala, olha, você pode me pedir qualquer coisa, olha, eu tenho algumas coisas que eu queria muito. Algumas pessoas aqui no nosso meio. Pessoas sendo convertidas na minha família. Tem diversas coisas que eu queria e com certeza, se fosse me dada essa oportunidade, eu escolheria algo. Mas ao ponto da pessoa, de o Senhor se colocar à frente e falar, olha, você faz um pedido e a pessoa não saber o que pedir. Isso leva a entender o que, meus irmãos? Que essa pessoa não está nem pedindo mais. Que essa pessoa nem olha ao Senhor mais em oração, pedindo, clamando por alguma coisa, não existe mais isso nessa pessoa. Agora me fala, meu irmão, que perspectiva tem uma pessoa assim? Isso é triste, isso é muito triste, isso é muito triste. No texto lá, fala a respeito, no texto, no poema, fala, olha, aquele ponto onde só havia ali um par de pegadas, que realmente eram os dias mais difíceis da tua vida, foram os dias que eu te carreguei no colo. E meus irmãos, isso é um poema, mas eu posso falar para você que isso é extremamente verdade. Quantos e quantos dias que nós passamos por momentos difíceis e sequer oramos ao Senhor. Porque se não acontece na tua vida, glória a Deus por tua vida. Mas acontece na minha. Acontece na minha. Onde eu não busco o Senhor em oração. Pela misericórdia do Senhor, Ele tem me carregado nos braços nesses dias difíceis, onde eu simplesmente não busco a Ele, não caminho com Ele. Pela misericórdia dEle, Ele me carrega nesses dias. Mas é para ser assim, meus irmãos? É para ser dessa forma? E por que é algo tão importante assim, tão exposto na nossa frente, a gente não melhora nesse quesito, a gente não melhora nessa situação?
É igual, olha, faz uma experiência aí agora. Coloca o dedo na tua frente assim, ó. Se você olhar, você vai estar vendo o teu dedo. Mas quando você coloca ele aqui, ó, em cima dessa parte do nariz, você já não olha, você já não consegue enxergar ele mais. Da mesma forma que os nossos olhos estão aqui, e no meio dos nossos olhos existe esse osso. E a nossa visão, ela não é cortada. Mas você vê que o nosso cérebro, ele liga uma imagem à outra e nós não enxergamos isso. E é algo que está tão próximo aos nossos olhos, mas nós não vemos. Assim é a nossa vida sem oração, algo que está tão próximo das nossas vistas. Um problema gritante no nosso meio em que nós não vemos e que nós não enxergamos. Realmente, meus irmãos, isso é muito importante. A palavra ela afirma que realmente existe uma recompensa para quem ora pelos motivos errados. Sabe aquilo que as pessoas falam assim, poxa, eu te vi orando, hein, meu? Oh, que beleza, glória a Deus. Essa é a recompensa, meu irmão. Se você fizer a oração por motivos errados, essa é a recompensa que você vai ganhar. Essa é a recompensa. Mas quando oramos pelos motivos certos, a recompensa nada mais, nada menos do que o diálogo com Deus. Onde eu falo, o Senhor escuta, o Senhor interage comigo. Essa é a recompensa. A recompensa é de Ele mostrar para você que realmente Ele te ouviu. Às vezes não te atendeu, mas te ouviu. E essa é a verdadeira recompensa. Essa é a verdadeira recompensa. Meus irmãos, olha só o problema. Eu acordo, aí eu decido a que horas eu levanto. Se eu levanto, se eu vou trabalhar, se eu vou estudar, eu decido se eu luto aquele dia, eu decido se eu morro para aquele dia, eu decido se eu vivo, eu decido se eu vou desistir. Passos importantes, decisões importantes que eu tomo sem a oração. E a oração aqui a gente está falando do que, meus irmãos? Eu não falo nem de intercessão, porque é um outro problema tremendo. Como a gente sabe a dificuldade que é interceder por alguém. Mas eu estou falando de direção. A oração por direção no meu dia. O que fazer, como fazer. É difícil para mim, eu tenho certeza, é difícil para você também. Sabe por quê? Porque é um problema presente no nosso meio hoje. Mas é contra isso que nós temos que lutar. E é contra isso que nós estamos sendo expostos hoje. Orar e orar pelo motivo certo. Isso vai gerar ali um diálogo com Deus. Uma intimidade com o Senhor. Essa é a verdadeira motivação da oração. Um diálogo com Deus. Um diálogo com o Senhor. Quanto ao jejum, meus irmãos, eu quero que você me acompanhe aí em Mateus 6. Mateus 6, o verso é o 16. Mateus 6, o verso é o 16. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste, como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes asseguro que verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Amém? Então, no começo da minha conversão, quando eu ia fazer um jejum, eu tinha a preocupação de que ninguém soubesse, né? Que ninguém podia saber.
Mas era algo tão chato porque você não podia sair de casa. Porque se tem um tempo onde as pessoas te oferecem comida, é quando você está fazendo um jejum. Então, o jejum, eu tinha que ficar negando. E quando é o meu caso, a pessoa gordinha, negando comida, a pessoa fala assim, pô, você está bem? O que está acontecendo? Então se tornava uma situação chata. Mas aqui na palavra nós vemos que o problema não está em as pessoas saberem. O problema está quando eu mudo a minha aparência. Quando eu estou jejuando e eu faço aquela cara triste, cansado. E as pessoas olham assim, olha, o Pedro está jejuando, olha, deve ser difícil, olha a cara que está morrendo. Essa é a cara. E a palavra fala contra essa atitude. O jejum, ele é o que, meus irmãos? Ele é um potencializador. O jejum em si, ele não adianta nada, se eu só fizer o jejum. Ele tem que vir acompanhado de oração. Ele tem que vir acompanhado de oração, por quê? Porque ele potencializa a minha oração. Vai ser mais espírito e menos carne, né? Na luta entre o espírito e a carne, quando eu estou jejuando, é para que o meu espírito seja fortalecido diante da carne. Então existe ali uma potencialização da minha oração. E por que o jejum ele tem que ser acompanhado de oração? Porque o jejum ele é exposto ao Senhor. Eu vou começar o jejum, eu vou expor ao Senhor. Mas eu vou expor o quê? Eu vou expor o motivo de estar jejuando. Eu vou clamar por direção. Vou expor ao Senhor, colocar diante do Senhor o início. Como vai ser o fim. E se eu me dirijo a Deus com qualquer palavra, meus irmãos, isso já é uma oração. Então, por isso que eu falo que o jejum sem oração não é jejum. O jejum ele tem que estar acompanhado de oração. E o jejum ele é um sacrifício. Quando você olha para o jejum e você começa a facilitar ele deixa de ser sacrifício. Então o jejum, por ele ser um sacrifício, ele tem que ter cara de sacrifício. Ele tem que ter gosto de sacrifício. É um sacrifício por quê? Porque eu não faço por mim somente. Eu não tenho forças para fazer ou praticar um jejum ao Senhor. Não tenho. O Senhor, Ele me dá graça. Eu inicio e quando eu estou ali fazendo, jejuando ao Senhor, o Senhor me dá graça para que eu continue Ele até o fim. Mas isso não me exime a minha responsabilidade. Por quê? Porque o jejum, apesar de o Senhor me dar graça para que eu possa manter o jejum em pé, isso vai exigir tudo de mim. Todas as minhas forças. Por isso que o jejum ele tem que ser um sacrifício. O sacrifício nada mais é que uma adoração. Quando as pessoas falam, olha, eu vou adorar, não é cantar. O adorar é sacrificar. O adorar é sacrificar. Em Eclesiastes 5, o capítulo 5, o verso é o 4 e o 5. Amém, meus irmãos? Eclesiastes, capítulo 5, o verso é o 4 e o 5. A palavra do Senhor ela diz assim: quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. É algo importante. Se for fazer, que faça até o fim.
Isso é muito importante. Se você fizer, que você faça até o fim. Porque se for fazer para não terminar, é melhor não fazer. E por que a gente fala isso? Por isso que o jejum, ele tem que ser acompanhado de oração, porque nos momentos difíceis é quando clamamos por graça do Senhor, que nos fortalece, que nos dá graça, para que a gente continue naquele propósito. Em meio a ele, nós pedimos graça ao Senhor, né? Mas se eu facilito o jejum, isso tem um problema. Porque ele vai deixando de ser sacrifício. Então, se o meu jejum ele iniciou e eu já expus ao Senhor ali as condições de duração, de como ele será, eu já coloquei ali no Senhor e aquilo eu tenho certeza que realmente é um sacrifício para mim. Porque se não for sacrifício para mim, não vai ser para Deus. Amém? Se não for sacrifício para mim, não será também para Deus. Então, quando eu coloco ali diante de Deus, aquilo que eu sei que é um sacrifício para mim, que ele seja cumprido até o final. Algo muito importante, eu quero que vocês leiam ali, abram comigo, segundo o livro de Samuel, o capítulo 12, o verso é o 13. É uma passagem conhecida, mas que nós podemos, para que eu possa tentar passar para os irmãos, algo muito importante. Segundo o livro de Samuel, capítulo 12, a partir do verso 13. A palavra ela diz assim: Então Davi disse a Natã: Pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: O Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite toda deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou comer. 7 dias depois, a criança morreu. Os conselheiros de Davi ficaram com medo de dizer-lhe que a criança estava morta e comentaram: enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele e ele não quis escutar-nos. Como vamos dizer-lhe que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. Davi, percebendo que seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou: A criança morreu? Sim, morreu, responderam eles. Então, Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou a roupa. Então, depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. E voltando ao palácio, pediu que lhe preparasse uma refeição e comeu. Essa passagem é quando ali Davi ele peca contra o Senhor, ele toma a mulher de Urias, né? Trama ali a morte de Urias, toma a mulher dele, a mulher de Urias ela fica grávida. O profeta de Deus, o profeta Natã, ele vai, declara ali a Davi a sentença do Senhor, declara a sentença do Senhor sobre a vida do menino, e Davi ele começa ali, ele inicia ali um jejum. Ele inicia ali um jejum. E o ponto importante é que eu quero que você entenda que o jejum,
ele não serve somente para que eu consiga algo do Senhor. Ele não serve só para isso. Lembra que eu falei? Olha, o jejum, ele é algo que auxilia grandemente e fortemente na luta entre o espírito e a carne. Quando o nosso espírito está altivo diante da carne, as nossas atitudes elas tendem a ser mais espirituais. Quando a carne ela está altiva diante do espírito, as nossas atitudes tendem a ser mais carnais. E aqui, algo importante é que o jejum ele não serve somente para que a gente consiga algo do Senhor, mas ele também serve para nos fortalecer e nos dar um suporte a um possível não da parte de Deus. O jejum ele nos fortalece, irmãos. Ele não é somente uma adoração a Deus, mas o jejum ele em si nos fortalece. Vemos todos os exemplos a respeito de jejum e diversas discussões. Parcial, total, com água, sem água, diversas discussões. Eu creio que independente do sacrifício que você fizer, que ele seja realmente um sacrifício para você e que você coloque diante de Deus. E que ao colocar diante de Deus, que você cumpra ele até o fim. Eu creio e entendo que isso vai ser aceito por Deus. E muitas das vezes o não ele pode vir, mas através do jejum e através ali da ação de Deus nas nossas vidas, nós vamos ali sendo fortalecidos para continuar caminhando de acordo com o querer e a vontade de Deus. Amém? Baixe a sua cabeça, vamos buscar o Senhor em oração. Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço, Senhor. A Tua palavra, Senhor, ela foi ministrada conforme como o Senhor colocou no meu coração. Pai, eu peço a Ti agora, meu Deus, que em nome de Jesus, o Senhor venha sobre a minha vida e a vida dos meus irmãos, ó Pai. Nos ajude, meu Deus, nessas dificuldades, ó Pai. Dificuldades essas, meu Deus, que estão no campo da oração e no campo do jejum, ó Pai. Em assuntos tão importantes, ó Pai, que atinge diretamente a nossa intimidade contigo. Eu peço a Ti que o Senhor venha nos fortalecer para que nós possamos estar orando mais, buscando o Senhor em oração, para que nós possamos estar jejuando mais, Senhor, para que nós possamos ser mais espirituais, para que nós possamos, meu Deus, fortalecer o nosso espírito e enfraquecer a nossa carne a tal ponto, ó Pai, de Te agradar, Senhor. Poder fazer algo para a honra e glória do Teu santo nome. Que nós possamos, meu Deus, nos fortalecer, Senhor, e Te buscar de todo o coração, Pai. Pai, nos ajuda, Senhor. Em nome de Jesus eu Te peço que o Senhor nos ajude. Nos ajude, meu Deus, nesse sentido, Pai. Que nós possamos estar orando mais, que nós possamos estar jejuando mais, que nós possamos, meu Deus, em nome de Jesus, fazer isso tudo, Pai. E que tudo seja para a honra e glória do Teu santo nome. E que nada seja, Pai, para que nós possamos ser honrados, mas que toda a honra e toda a glória seja Tua, Pai. Nos ajuda, Pai. Guia-nos, Senhor, em todo o tempo. E que em todo o tempo nós possamos, Pai, fazer todas essas coisas com excelência, porque é isso que o Senhor merece de nós. Toda excelência, todo amor e toda entrega. Pai, eu Te agradeço e oro em nome de Jesus Cristo agradecido. Amém. Amém, meus irmãos. Eu quero agradecer você que nos acompanhou aí até agora, que você esteja aí compartilhando essa palavra, se falou com você de alguma maneira,
Se você lembrou de alguém, que você possa encaminhar esse vídeo para essa pessoa, que você continue nos acompanhando. Se você não é inscrito no canal, que você se inscreva, que você continue acompanhando aí os nossos conteúdos, amém? Que são sempre aí pautados aí na palavra de Deus. Que você possa estar compartilhando. Você que tem dizimado, ofertado, eu quero agradecer e louvar a Deus pela tua vida, que isso também é um sacrifício, isso também é uma obediência ao nosso Deus, que você continue fazendo através aí das nossas contas, através aí dos nossos dados bancários, que você possa aí estar dizimando e ofertando. E se você quiser fazer também presencialmente, você pode estar vindo aqui na terça-feira, às terça-feiras às 19h30, que nós temos o nosso tempo de oração, né? Um tempo de oração onde a gente intercede por pessoas. Se você não pode estar aqui na igreja, que você acompanhe aí através da live do Facebook. Na próxima quarta-feira nós temos aí o estudo da palavra. Vamos continuar aí estudando a palavra. E nesse domingo agora, nós temos o culto de celebração, que você possa vir com a tua família, presencialmente aqui na igreja, às 18 horas. Vamos ter aí um tempo maravilhoso. Tem sido bênção todos os cultos aqui na igreja. Nós podemos aí sentir livremente aí a ação do Espírito Santo no nosso meio. Que você esteja aqui conosco presente. Mas se você não puder, que você acompanhe também a live aí através do Facebook, às 18 horas, ok? Deus te abençoe grandemente, que você continue aí orando por nós, buscando ao Senhor em oração, que você ore mais, jejue mais e que em todo tempo nós continuemos aí caminhando conforme o querer e a vontade de Jesus, amém? Deus te abençoe grandemente e fique na paz do Senhor Jesus.